A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. BNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos, para variar, uma mistura bem eclética. Temos tecnologia, temos benefícios, temos fusões e aquisições, temos temas que vão de inovação, passando por bem-estar, entrando em investigação. Pouquinho. Então, hoje temos aqui o Cláudio Martinelli, que é diretor para as Américas da Kaspersky, uma empresa de cibersegurança. É isso aí. Temos também aqui o Felipe Calbucci, ele é CEO da Total Pass, uma empresa que é voltada para benefícios e para o bem-estar. E, por fim, temos aqui Alexandre Perantônio, ele é Managing Director da Kroll para a área de fusões e aquisições. Então, essa mistura aqui promete bastante. Vamos começar, então, pelo Cláudio. Já que a gente está vivendo esse momento de novas ferramentas de inteligência artificial, como é que o surgimento da DeepSeek pode interferir na área de segurança cibernética? Muito boa a tua pergunta, Luiz, e prazer conhecê-los todos. Eu costumo dizer que a inteligência artificial saiu da cozinha. Nós usamos inteligência artificial há mais de 15 anos. Faz parte dos nossos algoritmos e não tem jeito de descobrir 430 mil novas ameaças por dia se não for através de robôs e de computadores fazendo esse trabalho massivo de descoberta. Repete o número de ameaças por dia. 430 mil novas ameaças diariamente no mundo. Quer dizer, quase 500 mil de novas ameaças, fora as que já estão em curso. Fora as que já estão em curso. Ou seja, robôs fazem o grande trabalho de investigação global de forma automatizada. Mas quando eu falo que saiu da cozinha, chegou na sala de estar, chegou na recepção, isso significa que a inteligência artificial está ao acesso de usuários normais, inclusive criminosos normais. Então, o que a gente vê... Primeiro, a gente ainda está na frente deles. Conseguimos fazer coisas muito boas com as nossas inteligências artificiais em prol de proteger os nossos clientes, os nossos consumidores. Mas quando o criminoso usa a inteligência artificial, ele usa dois fatores primordiais, ou duas ajudas primordiais. Uma é em massificar ataques, transformar ataques mais restritos em ataques que podem chegar a milhares de pessoas com o uso de geradores de texto e de imagem, etc. A outra é transformar mensagens, armadilhas, iscas em mensagens muito mais legítimas, com aparência de legitimidade. Então a nossa preocupação é muito menos com a sofisticação da ameaça criada por inteligência artificial e muito mais com a quantidade e com a sofisticação do conteúdo em si, de mandar para você, Alexandre, uma mensagem que você aparentemente acha que é da sua secretária, que dê mais credibilidade mesmo, nela, né? Que dê mais com a imagem, com a foto dele, às vezes até com o vídeo dela, ou coisas do tipo burlar o reconhecimento facial da credencial de banco, de cartão de crédito, usando essas imagens geradas por computador. Então a nossa preocupação é nesse sentido, do uso da inteligência artificial como um meio de massificar os ataques e torná-los mais próximos da realidade. Por enquanto a gente ainda está conseguindo, e eu acho que a gente vai conseguir, vai nesse caminho sim, a gente consegue reconhecer as ameaças, os nossos algoritmos conseguem reconhecer as ameaças, o problema é que a gente não está instalado em todos os computadores e telefones do mundo, então muita gente no mundo está desprotegida e não está assistida, e é bom destacar que um ser humano sozinho, sem ajuda, dificilmente vai conseguir reconhecer essas ameaças assim, de uma forma fácil. É bastante complexo de você reconhecer esse tipo de ameaça, esse tipo de invasão. Então precisa de ajuda. Bom, sua atividade, ela reprime digamos, um ataque criminoso. E a Kroll é conhecida justamente mundialmente
por investigação. Mas essa área de M&A é uma atividade que muita gente não conhece. Explica para a gente como é que a Kroll entrou nessa área e quais são as suas atividades hoje, exatamente. Obrigado, Luiz, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Talvez por um dos motivos que o Cláudio até colocou, né? Quer dizer, a Kroll tem sua origem na parte de investigação, de due diligence de empresas, na parte de arbitragem, processos de governança de uma forma geral, né? A partir do momento em que a Kroll é comprada mundialmente, há 7 anos atrás, pela Duff & Phelps, né, que é uma empresa de corporate finance, na essência, de avaliação de empresas, e dessa parte de governança também, que está envolvida no C-Level, tá? Nós combinamos essas duas frentes para estar presente no dia do C-Level com essas necessidades que vão se complementando. Eu lembro, Luiz, quando eu comecei a trabalhar, né, não se falava de due diligence de ambiental, due diligence de tecnologia. Isso há 30, 35 anos atrás não existe. Hoje, a complexidade faz com que você tenha que colocar pessoas com todo esse expertise na mesa, né? Então, é quando a gente começa. O Cláudio comentou, né, o setor de tecnologia hoje é o setor que globalmente mais tem transações. Em torno de 15% a 18% das transações no mundo são no setor de tecnologia. Por quê? Você tem inovações que muitas empresas optam por comprar empresas que já passaram aquela base de teste, né? Então, o M&A no setor de tecnologia globalmente é o mais importante, não é só no Brasil, que também é o mais importante, né? Aqui no Brasil, ano passado, das 1.400 transações anunciadas, 15% foram no setor de tecnologia, aonde a combinação dos nossos recursos e conhecimentos de Kroll, da fusão das duas empresas, é muito forte. É quando eu tenho que colocar todos esses expertise, né? É o due diligence contábil, fiscal, financeiro, trabalhista, que são os tradicionais, né? Num processo de transação, junto com a assessoria em negociação e o valuation, com a parte de tecnologia. Não só o soft, né? Na parte do software, mas também do hardware. Também. Então, hoje, numa transação, todos os ângulos que são observados são muito maiores do que eram há 10, 15 anos atrás. Até pela exposição e riscos que também estão colocados, né? Antes a gente pensava em risco trabalhista e tributário no Brasil, né? Hoje eu preciso considerar claramente o de tecnologia, né? É muito importante para uma transação. Por isso que a combinação faz muito sentido. Bom, fico imaginando se tem algum tipo de due diligence para bem-estar. Será que tem? Conta para a gente como é que surgiu a TotalPes e como é que vocês estão posicionados hoje no mercado. Primeiro, obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês. A TotalPes é uma empresa do grupo SmartFit, né? Eu gosto de contar essa história longa, curta. O grupo nasce em 96 com a Biorritmo, que é essa academia premium que todo mundo conhece. 2009 abre a SmartFit e passa a democratizar o acesso à saúde, né? Você ter academia boa, barata, num preço acessível. Depois o grupo cria os estúdios, que é Race Bootcamp, Vidya, Jab House, Tonos, agora lançou o Ampilates, que é essa tendência do mundo de hoje, que as pessoas estão indo menos para balada e mais para comunidade. Recentemente uma aquisição, o grupo compra a Velocity, então um dos M&As do ano passado foi esse grupo com a Velocity, e 2019 o grupo decide ampliar o acesso à saúde, né, nosso propósito, criando a TotalPes. Então o que a TotalPes é? Um marketplace que une academias, não só academias, mas diversas modalidades esportivas, 250 modalidades esportivas, terapias, meditação, nutrição, ou seja, um combo de bem-estar que ajuda as empresas a tornar a vida dos seus profissionais mais saudáveis, né? Não tem um assessment de bem-estar hoje para M&A, mas tem o que dentro do que você vai avaliar na hora de comprar uma empresa? Como é que está o engajamento do colaborador? Como é que é turnover? Como é que é o nível de atratividade de uma empresa? Que é o operacional, né? Exatamente. Exatamente, que é como é essa empresa roda bem, as pessoas são felizes aqui, o turnover é baixo, a produtividade é alta, e isso tudo são questões que ter TotalPes ajuda a empresa. Inclusive feliz, né? Fiz a minha pesquisa antes de vir para cá, que estou com 2 clientes aqui. Porque é importante, né? Porque é importante. E eu acho que você tem um mercado-alvo em potencial muito importante. Os CISOs, né, os chefes de segurança digital das empresas, precisam muito de cuidar da saúde, porque o número de ataques é um negócio importante, ter uma cabeça
relaxada, bem estruturada, equilíbrio de vida é algo fundamental para manter a saúde desses Não, e talvez, profissionais. penso eu, me corrijam aqui, mas, né, quer dizer, nós temos diversas gerações hoje numa empresa, né, com prioridades diferentes. E aí essa questão de ambiente, de trabalho e prioridade de cada um acaba ficando mais importante, né? Eu acho que isso mudou muito nos últimos anos, não é só por causa da pandemia, né? Por causa de gerações foi mudando, das prioridades que você vê em pessoas que estão mais velhas do que nós e mais novas do que nós numa empresa. Ele apontou né? para mim, você reparou, né? Não foi só para a direita e para a esquerda. Só para direita. A gente vinha falando antes no aquecimento aqui, fora das câmeras, de viagem, né? Viajar para lá e para cá. Então, uma das coisas muito boas é você ter uma rede que é Brasil, que é México, que é América Latina. Então, você vai viajar. Como é que era antigamente? Você tinha que fechar um plano de academia do lado da tua casa, perto do trabalho, você tinha que escolher um dos dois. Agora não, você tem uma rede enorme, pô, vou viajar, vou lá para Curitiba, vou para a Cidade do México, Eu vejo no tem nosso ali? pessoal isso, a gente está no hotel em Curitiba ou no México ou em Recife e uma primeira das coisas que eles veem é qual academia Do lado, Já eu entra posso no utilizar. app, Exatamente. Porque você ficava limitado ao hotel, né? Aos Exatamente. equipamentos que um hotel poderia ter para você fazer um exercício naqueles horários malucos de viagem que os executivos têm, né? Então, aproveitar um pouco da academia do hotel. É verdade, isso está mudando. E a outra coisa é que com o advento do trabalho remoto, né? Do trabalho híbrido hoje, você tem que combinar diversas localidades, né? Ou perto do trabalho, ou perto da casa de praia, ou perto da sua casa e continuar fazendo a sua atividade. Mas, Aí- Felipe, como é que faz para, dentro desse ambiente que é super disputado, estressante, convencer alguém a meditar? Conta pra gente como é que é essa mágica. Como é que ele vai convencer a gente? É isso? Não, e você sabe que eu falo de causa própria, né? Porque eu sempre ensaiei meditar, aquela coisa de eu sou muito agitado, não é para mim. E na pandemia eu embalei, eu tive uma sorte, eu estava numa outra empresa, a empresa contratou chamaram ali de Self-Awareness Coach, e aí a pessoa me ajudou a meditar, né? Então eu estava... Mas seria interessante explicar para o nosso telespectador o que é meditar, porque muita gente acha que é ficar pensando em alguma coisa, mas é diferente. Na verdade é esvaziar a mente, tá certo? Eu acho que pode ser definido como esvaziamento, até recomendo, tem o Murilo Gun, que é um cara que sigo muito, de mindfulness, etc. Mas basicamente é o seguinte, é você colocar a respiração a seu favor, né, ao seu uso. Então, meditar não é simplesmente você ficar num lugar tranquilo, naquela pose, fechar os olhos e tentar não pensar em nada. Meditar é simplesmente você respirar fundo e soltar. Isso é uma micro-meditação, né? E isso, você repara como é intuitivo do ser humano. Quando a gente está, sabe, aquela situação, caos caindo o mundo, o que é a primeira coisa que a gente faz? E solta, né? E o que a gente fala para um filho quando começa a chorar, tá chorando, Respira, que não calma, para? respira. Respira. Então repara que sempre o conselho que qualquer ser humano dá para qualquer pessoa que está numa dificuldade é respira. Então a meditação nada mais é do que traduzir isso em algo que vai te dar uma paz de espírito. Vou compartilhar com vocês uma experiência. Acabei de voltar do Peru e da Bolívia e fiz uma das atividades que mais trouxe esse tipo de autoconhecimento para mim. Eu fiz a trilha Inca. Pô, que demais. 42 quilômetros de caminhada entre 3.000 metros e 4.200 metros de altura. Quando você falou de meditação, me veio exatamente na cabeça os momentos onde eu estava a 3.800 metros, assim, com a sensação de que o oxigênio tinha ficado 1.000 metros para baixo. No seu limite, né, Claudio? No seu limite. E eu não tinha tempo para falar. Eu tinha que escolher entre dar o próximo passo de 20 centímetros e dar uma respirada ou abrir a boca para falar alguma coisa. Então, em alguns momentos dessa caminhada, eu ficava 2h30, 3 horas sem abrir a boca, me preocupando única e exclusivamente Focado, em né? dar aquele... Mais um degrau. É isso. Mais um degrau. Então você consegue, você é obrigado, você se orienta àquela atividade que é uma atividade quase que de sobrevivência ou de continuidade, de dedicar a sua atenção a respirar corretamente
entender o seu ritmo cardíaco. Foi uma experiência E até priorizar, né? Até priorizar. O que é importante? É falar ou dar o próximo passo? Exato. E vou te dizer que degraus incas são duros, porque tem os de 20, tem os de 40, então é uma subida íngreme. Depois eu compartilho fotos com vocês. Do ponto de foi vista fantástico. espiritual, como é que é isso? Como é que é estar num lugar que tem uma aura, digamos, mágica e ao mesmo tempo foi o berço de uma civilização tão incrível? Como é que foi essa viagem? Eu sou muito pouco espiritual, vamos dizer assim, né? Eu sou muito pouco esotérico. Tenho as minhas crenças, as minhas impressões a respeito do mundo, mas acho que a contemplação da natureza, a contemplação de quanto pequeno você é perto de uma montanha daquela, perto de uma queda d'água de 800 metros, e você se colocar no seu lugar, é algo que te ensina a respeitar os limites. Eu tinha que passar por trechos de 1 metro de largura com um precipício de 800 metros do teu lado a 3.000 metros de altura. E eu tenho um absoluto pavor de altura. E eu tive que vencer essa... E você só consegue isso com concentração, com foco, com desprendimento, do tipo, eu vou passar, vou sentir medo, mas eu vou passar. E foi isso que aconteceu. E eu não diria que foi uma experiência esotérica para mim, espiritual, Aloysio, foi uma experiência de contemplação, ao mesmo tempo de falar, eu não sou um atleta, tenho 58 anos e eu consegui andar 42 quilômetros em 4 dias, andando às vezes 11 horas, 12 horas por dia, e consegui pôr na cabeça que eu ia realizar esse objetivo, e a gente foi atrás e conseguiu. E andar não em linha reta, mas em subida. Sempre, né? Constantemente. Esse é o problema. Não fiz, mas exatamente. O guia falava, aqui na frente é o plano Inca. O plano Inca é isso daqui, né? É uma montanha-russa. É o plano para quem, né? É o plano para quem, né? Para eles é plano. A gente entrou agora, digamos, na seara da superação. Todos estão aqui justamente porque em algum momento, em vários momentos da carreira, passaram por momentos de superação e conseguiram entregar muito mais do que esperavam, né? A gente estava falando aí desses 42 quilômetros da trilha Inca. Eu, por exemplo, corri 42 quilômetros algumas vezes como maratonista, e isso teve um impacto muito grande, não só na minha resiliência, como também na minha capacidade de dar foco às coisas. Mas você estava falando também desse tema, especificamente no intervalo. Vamos lá. Eu fiz um comentário que, pelo menos, eu acho que não é nem se você pensar na vida várias vezes, mas eu, dentro de um próprio projeto, né, de fusões e aquisições, eu sempre comento com a minha equipe, com meus clientes, que a minha melhor transação não foi a última que nós fechamos semana passada. Vai ser a próxima, Luiz, porque acho que em algum momento, alguma coisa você aprendeu, né, depois de 35 anos fazendo só isso, mas eu tenho a cabeça aberta, né, e aí talvez muita questão que a gente estava pensando de pessoa também, de que alguma coisa eu tenho que ter aprendido na última transação. Né? Então, a melhor transação da combinação desses bloquinhos, que eu digo que é um M&A, né, o M&A você sabe onde você começa, né, e aonde você quer chegar no final. Como você vai chegar, não tem certo, não tem errado, você vai ter que escolher a prioridade, né, se é o passo ou a conversa na trilha, né, e escolher essas combinações para chegar lá. E eu sempre tenho esse dogma para mim, que é a próxima transação, alguma coisa eu aprendi. Com isso, eu acho que você está aberto para a experiência, para trocar ideia e para poder estar sempre levando a régua. Acho que se superar, né, acho que tem uma questão importante, né, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Né, acho que isso é importante em cada uma das nossas carreiras. Sempre fiz M&A a vida inteira. E aí é uma questão do pessoal, né? Às vezes eu abro mão de alguma coisa até pessoal, porque eu falo, poxa, eu preciso priorizar alguma coisa do trabalho naquele momento, mas por esse lado da paixão do negócio. E a paixão com a abertura, acho que de cabeça, de querer aprender alguma coisa, faz a gente estar se superando diariamente, né? Tem todo o lado técnico? Tem, mas acho que você combina o conhecimento técnico, né? Como respirar, né? Como eu estava falando aqui anteriormente, com essa questão da abertura para você estar pessoalmente envolvido, é onde você tem um sucesso. É assim que você consegue elevar a barra. Bom, você falou sobre aprendizado e eu queria jogar esse tema para você, porque a tua carreira pregressa tem experiência como headhunter. Isso
imagino eu, que te deu uma capacidade de julgamento, de assessment das pessoas. Como é que isso te ajudou agora nessa atividade que você tem que trabalhar muito com benefícios? Não, ajudou demais. Assim, eu sempre tenho aquele discurso famoso do Steve Jobs para aqueles graduados de Stanford, que ele fala do conectando os pontos, né? Então, a gente nunca sabe o que a gente fez ou está fazendo agora, como é que isso vai te ajudar lá na frente. E eu me peguei conhecendo de design organizacional sem ter atuado em design organizacional, porque entrevistando pessoas, na época enquanto headhunter, estava fazendo uma conta outro dia, eu acho que eu entrevistei mais de 4.000 pessoas. E aí, você muito atento, curioso, para tentar entender, peraí, mas como é que é, por que essa pessoa está nessa função, a carreira dela se desenvolveu dessa maneira, como é que uma área apoia a outra, por que essa empresa tem um determinado desenho organizacional e a outra tem outro. Meio que intuitivamente chegou na Total Pass, eu olhei e falei, peraí, acho que o desenho organizacional melhor para a gente é assim, mexe aqui, mexe ali. Então, super conectou, né? Me ajudou também nessa questão de você poder identificar o talento das pessoas. Tem tudo a ver com o que você falou de aprender e ir para o próximo, que é o que hoje se fala muito, que é o growth mindset, né? O mindset de crescimento, que é você sempre entender que você tem que aprender mais, e você sempre focar na qualidade positiva da pessoa. Então, me ajudou a entender o que essa pessoa é boa e como enaltecer isso, em vez de ficar só cutucando. A gente, né, pelo menos no passado, errava muito em... A pessoa tem lá 10 qualidades e 2 coisas a melhorar. Você precisa melhorar essas 2, senão você... Ao contrário. Como é que eu faço as 10 qualidades serem ainda melhores? Ainda melhores, eu exato. Tenho um diretor que trabalha comigo e no uísque de final de semana a gente conversa, né? Poxa, como é que vocês se dão tão bem, né? Vocês são às vezes tão diferentes. Eu falei, exatamente por isso. 2 pessoas porque pensando igual, uma tá sobrando. Porque aonde eu não tenho paciência, ele tem paciência. Né? Mais que isso, ele ama isso. Exatamente. Eu falo, eu não nasci para isso. Exato. Mas nós nos completamos. Acho que essa formação numa equipe boa está exatamente nisso. Nos diversos níveis, mas também com os diversos conhecimentos. Eu acho que as 2 falas de vocês complementam e me dão uma das sensações de superação que eu tive ao longo da minha carreira. A superação da síndrome do vira-lata, que o brasileiro tem muito, né? Hoje eu sou diretor de uma operação que vai do Canadá até a Argentina. Como é que é? Vai do pinguim? Vai do urso polar até o pinguim. Esse é o único continente com 2 polos, é verdade. Então, isso me deu a ideia de que o brasileiro não é pior do que nenhum executivo no mundo inteiro. Ao contrário, a gente tem algumas capacidades, alguns skills no Brasil que nos dão uma velocidade de raciocínio que é notável, né? Então, superar a síndrome do vira-lata, de achar que tudo que é de fora é bom, tudo que é do Brasil é ruim, me deu um conceito, uma segurança administrativa para criar uma equipe, como você falou, de 150 pessoas, onde eu contratei mais da metade dessas pessoas e eu pude montar essa estrutura. E essa questão de superação desta visão global é mais ou menos, eu penso mais ou menos assim, a comida brasileira é muito boa, a comida peruana também é boa, a mexicana também é boa, a colombiana também é boa, mas voltar para o Brasil para comer o nosso arroz e feijão é a melhor sensação do mundo, né? Todos os países têm coisas muito boas e coisas muito ruins. Vamos aproveitar as coisas boas, vamos aproveitar aquelas belezas, aquelas competências que a gente tem em cada um deles, em vez de focar na coisa ruim. Tem corrupção no mundo inteiro? Absolutamente. Tem bandido no mundo inteiro, insegurança no mundo inteiro, políticos ruins, políticos bons, no mundo inteiro. Então vamos valorizar as partes positivas de cada um desses lugares. Acho que esse foi um conceito de superação que eu aprendi ao longo desses 15 anos na empresa e que me ajudou muito a montar essas equipes que eu tenho hoje e que me deixam eu estar aqui com vocês conversando, essa conversa muito boa e a lojinha está lá funcionando. Não, e aí quando você fala, né, Cláudio, a questão de adaptação que você comentou, né, acho que, e aí falando do brasileiro, né, nós fomos, né, e somos expostos, né, a um sobe e desce, a toda, eu digo que globalmente, na verdade, mas no Brasil, nós sabemos os desafios para 25 continuam os mesmos, as incertezas aumentaram.
né? Só que esse ambiente que a gente viveu em 2020, em 2015, você pode ir para trás 30 anos. Então, a discussão que eu tenho muito com os meus pares lá fora, né, que é, claro que me preocupa a taxa de juros, claro que me preocupa a inflação, só que isso não me tira o sono, porque a gente está acostumado a viver com isso, né? O profissional de finanças no Brasil já está exposto há um tempão um monte de coisa, né? Ou mesmo de questões culturais, né? Diversidade que a gente tem, né? Nosso país é continental, sim, né? Acho que o desafio aí quando você pensa, né? Qual a prioridade para uma pessoa da região sul, da nordeste, do central, do norte, são às vezes diferentes em momentos diferentes, e eles têm atividades diferentes, né? Então, quem mora em Pernambuco, em Recife, tem a oportunidade de ir para a praia todo dia. Nós aqui não temos. Então, você acaba tendo que adaptar um pouco, né, cada indivíduo ao dia a dia. E isso o brasileiro tem essa flexibilidade. Nasceu com uma maquininha de calcular na cabeça, que a gente sabe que a moeda muda todo dia, e o americano não tem essa maquininha na cabeça dele. $1 vale $1. Ele nasceu valendo $1, ele vai morrer valendo $1, e talvez na Europa a mesma coisa nos últimos 30 anos com o euro, mas a gente sabe lidar com essa flutuação de câmbio, de juros, etc., é o GPS na cabeça. Você faz um né? budget com dólar de 4 para 1, né, e termina o ano com ele em 6,1 para 1. Eu acho o profissional brasileiro excepcional. Trabalhei antes da Total Pass 8 anos numa empresa americana, tem seu valor, aprendi demais com eles, obviamente sou super grato, mas eu vejo que o profissional brasileiro tem para ninguém. Por causa dessa exposição, a exposição é fantástica, né? Tive uma entrevista algum tempo atrás, um colega jornalista do Aloysio me perguntou como eu tratava os millennials, a geração X, geração Y. Do mesmo jeito que eu trato qualquer outro colaborador da minha equipe. Eu não estou aqui para criar profissionais frágeis ou para criar ambientes fáceis de trabalho. Eu estou aqui para criar profissionais que sejam capazes de lidar com crises. Eu queria passar a discussão aqui para a área de fusões e aquisições. Como é que geralmente acontece esse processo? Alguém que quer vender chega até você? Ou alguém que quer comprar vai até você? Das duas formas, Luiz. Eu acho que no mercado, e cada vez o mercado brasileiro está mais maduro, né? Você considerar um processo de compra ou de venda da sua empresa não é uma fragilidade. Muito existia isso, não, estou colocando a minha empresa num processo de venda, né? É porque eu estou quebrado ou porque estou ruim. Não, a empresa tem um ciclo, ela tem uma vida, né? Vocês compartilharam em vários casos um pouco da experiência de vocês. Então, dentro de um ciclo, né, muitas vezes o meu cliente, hoje em torno de 75% dos meus clientes são vendedores, né? São empresas brasileiras, familiares, que por alguns motivos, e talvez para numerar alguns, né, questão de sucessão, acesso a capital, oportunidade de crescimento, e nada disso são fragilidades de uma empresa. Elas precisam de um sócio para se tornar mais forte, né? Então, é um momento onde você tem sim o vendedor se posicionando e começando um processo que eu digo, onde o assessor financeiro, e vocês já passaram por transações, agrega muito, né? Eu nunca vou discutir a questão técnica do produto no detalhe, da gramatura, do papel, se a empresa é uma empresa de embalagens. Mas eu tenho um processo, eu acho que o assessor financeiro, seja ele qual for, o bem preparado, ele tem a função de colocar o trem no trilho e ser o melhor maquinista, né? Para mim, num limite, se eu estou vendendo uma empresa de tecnologia, né, ou de saúde, é quase a mesma coisa, né? Eu preciso colocar este trem no trilho e ser o melhor maquinista desse trem. Então, quando seja na posição vendedora, né, quando alguém nos procura, ou na compradora, que alguém quer explorar um mercado, quer entrar numa região nova, quer entrar num país novo, nós estamos hoje com 2 mandatos especificamente, onde nós estamos assessorando com empresas brasileiras a comprar fora do Brasil, particularmente nos Estados Unidos, né? E aí, por causa do que eu tenho chamado de US Shoring, não é mais o Nearshoring, né, ou Friendshoring, é o US Shoring, né, por questões geopolíticas, tem se questionado muito isso. Mas o mais importante, Luiz, é um processo estruturado, porque você tem que endereçar uma das coisas mais importantes, que são as pessoas também nesse processo, né? A questão do desafio é desafio para que indivíduo em qual momento da carreira dela. Então, grande parte do valor de qualquer uma das empresas, né, está nas pessoas. Eu digo que o nosso principal ativo pega o elevador e vai embora para casa todo dia, ou sequer vem para o escritório, porque naquele dia ele está fazendo
trabalhando de casa, né? E aí questão de gerações, cada um tem essa visão de uma forma até diferente, né? Mas dentro de um processo estruturado, você considerar um processo de venda da sua empresa por um valor razoável, aí tem que talvez quiser, eu tinha um sócio que me trabalhou muito, foi meu mentor, que falava, é bom para quem? Né? Então um valor razoável, equilibrado e justo, e de novo, justo para quem? Né? Eu acho que você tem, e um processo estruturado te permite entender o que é o razoável, o que é o justo naquele contexto. Né? Então, o grande vantagem de você pensar num processo estruturado é isso, é maximizar o financeiro, né, com o não financeiro, com o momento. Lembrando que até talvez 10 a 15 anos atrás, cerca de 75%, 80% das transações de fusões e aquisições não davam certo. Né? E por que não davam certo? Isso existem pesquisas, praticamente por causa de pessoas, de integração. Incompatibilidade do de gênios. Pós-aquisição, como diria algum incompatibilidade de gênios. Hoje, isso reduziu muito, segundo estudos que existem, o principal dele, da McKinsey, que saiu há 2 anos atrás. Por quê? Porque as pessoas estão se preparando mais, estão fazendo um due diligence mais completo. Então, as surpresas são menores. E num processo de M&A, o mais importante é você reduzir as incertezas, é ter conhecimento. Eu tenho uma outra frase forte para mim, né? Você trabalhar num processo de compra de uma empresa, você normalmente está entrando num campo que você conhece menos. Então a incerteza é maior, você precisa investigar mais. Né? Quando você está num processo de venda, do ponto de vista de processo, está muito mais confortável, porque você sabe o que você está vendendo. Mas eu sempre falo para o meu cliente, não me deixe saber de novidades na mesa. Claro. E é uma frase que normalmente eu falo, tá vendo como eu te falei, você não me ajudou, eu fico sabendo. Sempre descobre uma novidade. Você sempre descobre uma novidade, e aí você fica um pouco frágil, porque você não sabe exatamente como colocar aquilo na hora certa. Porque é uma coisa que eu digo isso para os meus filhos, né? Não é só uma questão de o que você vai falar, mas é como você vai falar, em que horas você vai falar. Eu vou fazer 2 perguntas que talvez elas pertençam ao passado, porque pelo que eu estou vendo, tem uma série de mudanças no processo recente aí de fusões e aquisições. Então, a primeira, por que tem tanto comprador que, uma vez de posse da empresa, quer mudar tudo dentro dela? Tá. Se você for ver os compradores mais experientes, não fazem isso. Então, normalmente, não sei se vocês concordam, vocês já participaram em compras e vendas de empresas, você querer mudar toda uma cultura porque você acha que a sua é a correta. Então, o que eu vejo é isso. E aí, talvez, voltando muitos anos atrás, olha a GE, né, o que ela era de máquina de aquisições. Quem faz mais, faz melhor. Em M&A, isso é uma frase certa. Né? E você não mexer nas culturas, né, é uma questão de, primeiro, respeitar a cultura da empresa adquirida, mas porque você sabe que aquilo tem valor. Né? Por quantas transações eu já não passei de ter assessorado o vendedor e o meu cliente me ligar... Vou dar um caso real, tá? 1 mês depois, e esse 1 mês depois foi semana passada, uma transação que nós fechamos recentemente, falar, Alexandre, aconteceu isso, e eu não estou entendendo. Então, esse querer mexer, na minha opinião, Aloysio, é a falta de ter feito várias transações e querer chegar com eu conheço, né? E aí, talvez para usar exemplos também de outras transações, é o americano chegando na América Latina e eu domino, né, ou o europeu, né, chegando aqui. Então, tá aqui meu livro, siga meu livro. Exatamente. E isso não existe tanto mais hoje. Isso não existe tanto mais hoje. Não conserte o que não está quebrado. Exato. Então, e a realidade é que muitas vezes o que a gente tem que fazer é aprender. Né? A gente tem até um caso real, foi matéria que o Diogo Corona, que é o meu chefe CEO do grupo, comentou, te comprou a Velocity. Né? E aí o que acontece? A Velocity ela tem um modelo onde 90% das suas lojas são franquias. E a Smart Fit tem um percentual muito menor. Então o que a gente está fazendo? A gente está aprendendo com a Velocity esse modelo de franquia, de trabalhar melhor o franqueado, de expandir através e é uma relação muito delicada essa. Exato, mas você vê, está aprendendo com a empresa adquirida. Afinal de contas, se você está adquirindo uma empresa, é porque você tem valor em algumas coisas. Está comprando algo que você não tinha. Se você compra para destruir, a única alternativa é se você queria aquele market share, aquela participação de mercado, e quer eliminar um concorrente, o que não é mais uma jogada muito tradicional do mercado. E aí, usando o exemplo aqui, né, de franquias, né, franquias a gente tem... Eu já tive experiência em 2 ou 3 operações no segmento, né? E os melhores
gestores de operações com franquia são aqueles que têm no mínimo 2 ou 3 lojas para ele saber como é que é o dia a dia daquele franqueado. Isso é crítico. Bom, Você tinha falado 2 perguntas. O meu lado alemão me faz lembrar dessas coisas. A segunda pergunta é o seguinte: por que existe uma técnica de se falar em um valor e chegando aos 45 do segundo tempo, o comprador começa a reduzir esse valor, puxando, digamos, alguns problemas, algumas questões? Essa resposta é interessante, porque eu acho que não é uma técnica. Eu acho que é a partir do momento, aí estou me colocando como comprador, que eu começo a verificar as informações que me foram passadas, né? A empresa já não vale aquilo que você já não vale pensava. aquilo que fazia. Então, acho que aí a preparação da empresa para você levar para um processo de venda, né, é muito importante. A qualidade da informação que você vai fornecer é muito importante. E o contexto daquela informação é muito importante. Ou mesmo quando você vai colocar alguns problemas que a empresa tem, em que horas colocar isso para não surpreender nem o outro lado, nem você. Né? Especialmente na mesa. Especialmente na mesa, exatamente. E quantas vezes já não vi isso? Então, vender carro usado, né? Exatamente. Aí o cara fala, não, o carro está novo, mas a hora que você leva no mecânico é uma coisa. E quando você está andando para o mecânico, acontece mais problema. Então, eu acho que a questão de... Não é que o comprador vem destruir valor por isso, mas por quê? Você está verificando informações que foram colocadas, mas que elas não estão à prova de uma análise. Por exemplo, tivemos transações, ano passado nós fechamos 2 transações, Aloysio, e que são fora da curva. Que após um due diligence, né, que é essa auditoria toda tributária, trabalhista, ambiental, de qualidade de informação, nós não mexemos 1 vírgula no EBITDA, que era a base de valor calculado, tá? Que é o resultado antes de juros e impostos de uma empresa, depreciação de uma empresa. Mas isso é raro. Né? Primeiro porque nós vivemos num mundo, Brasil, extremamente complexo. Falávamos da flexibilidade que a gente tem. Mas veja, toda empresa, especialmente a familiar, ela tem um aspecto de paixão, um aspecto de é o meu filho, é a minha criação. Então o vendedor, ele vê aquilo com os olhos de um criador de Mas algo aí é uma de questão valor. de valor, né? Então, aí é uma questão de valor. É uma tendência de que ele valorize muito mais aquilo que ele criou, às vezes com muito esforço. Mas aí, então, né? Aí é uma questão de percepção de valor, e eu brinco, o termo que eu uso, Cláudio, é trazer meu cliente para a terra de vez em quando, porque não importa o jeito, inclusive, que eu vou avaliar. É como o mercado avalia. O Cláudio falou que é importante não apenas se prevenir, mas também se preparar para possíveis ataques. Conta para nós. Luiz, às vezes eu escuto dos clientes, dos consumidores, a indústria de segurança digital está sempre atrás do criminoso. Não, isso não é verdade. Para falar a verdade, é totalmente ao contrário. A moderna segurança digital é uma segurança baseada na inteligência de ameaças. Ou seja, você tem o seu muro, os seus sistemas de proteção. Combater o criminoso que chegou ao seu muro, ao seu sistema de proteção, é tardio. Combater o criminoso que ainda não chegou lá, mas que você, por algum tipo de indício, de traços, consegue saber que você pode ser um alvo, você se prepara com antecedência e reduz muito a incidência de prejuízos, a incidência de problemas. Eu vou te dar um exemplo. Alexandre, se você sabe que algumas credenciais da sua empresa, por um acaso, num fornecedor, num terceiro, que não tem nada a ver com a sua segurança digital, vazou. E você tem lá 50 funcionários com as credenciais vazadas. Você tem uma janela de oportunidade, uma janela de ouro para agir sobre essas credenciais, invalidando, criando outras, checando onde elas estão, qual é o tipo de agente ou de criminoso que atua com essas credenciais e preparar os seus sistemas. Às vezes os ataques demoram meses, semanas para serem executados, porque o criminoso adquire essas credenciais, cria um modo de atuação, um artefato tecnológico e acessa a sua empresa. Este processo, se você se antecipa, quando essa credencial tentar ser utilizada, você já sabe. E você falou uma outra coisa, Cláudio, que a gente estava conversando antes, da compartimentalização, quer dizer, compartimentalização. Isso eu aprendi, quer dizer, é uma coisa nova em termos que... É fundamental. Tá. O seu gerente de recursos humanos não tem que saber a quantidade de produção.
o seu gerente de Quer dizer, marketing. o acesso para naquela caixa. Exato. Ele Então, passa se ali, você acabou. tem alguma credencial, algum dano em algum segmento da sua rede de processamento de dados, isso não vai até o seu banco, não vai até as suas finanças, até o tesouro maior da empresa hoje em dia. No século XXI, o tesouro se chama dado. Não é Bitcoin, não é petróleo, não é ouro, é dado. Dado hoje é muito valioso. Vocês estão vendo... É um dos valores no M&A, né? Vocês estão vendo... Vocês passaram por isso recentemente, no bom sentido. Os ataques ao GovBR. O GovBR concentra os dados de 100 milhões de cidadãos brasileiros. Ele tem acesso ao GovBR propriamente dito? Não, provavelmente não. Ele quer, com a fraude do Detran, sua carteira de motorista está expirada, entre aqui. Ou tem aqui um processo, um protesto no cartório, entre aqui com o GovBR. Ele quer a sua credencial. Ele não está atacando o data center do governo, ele está atacando você como usuário desse serviço. Então, é muito importante você se antecipar a estas ocorrências, e esses traços existem. Nós temos um sistema de investigação de pegada digital, Digital Footprint Investigation, que avalia na Deep Web, na Dark Web, se alguma coisa vinculada a TotalPass está circulando por aí. A gente tem esses sistemas e monitora isso dessa forma, mas estava lembrando um fato super interessante que eu soube recentemente, que as Big Techs, elas fazem verdadeiros concursos com prêmios milionários para que hackers, eu entendi, hackers do bem, né, invadam o sistema e desvendem as vulnerabilidades. Né? Então tem tudo a ver com o que você falou. Isso chama... A Troll a gente também tem esse tipo de... Bug Bounty. E a gente paga prêmios se alguém descobrir alguma coisa a respeito dos nossos produtos, e a gente colabora com outras empresas quando descobrimos algum tipo de fragilidade. Descobrimos, por exemplo, uma bomba de combustíveis automatizada que tinha uma fragilidade que você conseguia mudar o preço do combustível na bomba. Não, e através desses concursos vocês pegaram? Através de uma investigação nossa, nós descobrimos e oferecemos para a empresa que criava essas bombas de combustível a solução para esse problema. Perfeito. Então, isso é muito comum, a colaboração. Pegar esse tipo de informação, já que eu tenho essa fragilidade, deixa eu ver como eu me protejo. Né? Alexandre, segurança digital se faz com colaboração. Essa palavra é fundamental. Se eu não colaboro com você, se as empresas não colaboram, se os governos não colaboram, posso garantir para você que os criminosos colaboram entre eles. Não tem fronteiras para o mundo dos criminosos digitais. Então, é muito importante que eu faça uma descoberta e informe a empresa relacionada a essa descoberta que ela tem este tipo de situação. Computadores têm falhas, programas têm falhas, é natural. Não existe 99, não existe 100%, é 99 ponto alguma coisa. Então, quando nós descobrimos, nós colaboramos com o restante da indústria para que a gente possa construir um mundo digital mais seguro. É interessante, Cláudio, porque eu estou lembrando uma coisa que você comentou, Luísa, de como essa conversa acaba trazendo temas interessantes. Você falou colaboração, né, na parte de tecnologia, de digital, né? É a mesma que eu vejo num processo de M&A, né? Qual é o melhor processo onde eu e o comprador ou o vendedor, né, o outro lado, mas não que isso seja uma batalha, né, não gosto de se referir ao outro lado, porque parece que você está duelando, né, mas quando você é colaborativo, quando você é construtivo, e essa é a minha abordagem particularmente, mas é uma forma de você criar valor. Você cria valor quando você é construtivo e colaborativo, seja no segmento de tecnologia, mas seja na própria transação de fusão e aquisição. Claro. Existem abordagens fronte político, geopolítica, etc., do ambiente mais bélico, né, no mais de posturas, mais hard, de confrontação. Eu penso dessa forma, né, o ambiente mais colaborativo, que é o que você estava comentando, e ao construtivo, que é como eu utilizo, você gera valor para todo mundo, para todos os stakeholders do processo. E você cria um ambiente mais seguro, de um modo geral. E aí todo mundo vive bem. As pessoas, às vezes, entendem colaboração como oposto à reputação. Ou como fragilidade, né? Porque se eu digo, olha, teve um incidente dessa natureza na minha empresa, eu estou afetando a minha reputação, eu não posso dizer que eu não sou seguro. É o colocar a sua empresa à venda, que o Aloysio me perguntou no bloco anterior. E eu recomendo totalmente o oposto. Errado.
colabore. É a forma desse criminoso não se fortalecer com mais dinheiro no bolso para fazer outro ataque. Né? Então, a colaboração é fundamental nesse aspecto de segurança digital. E, como eu disse, não tem fronteiras. Bom, quando a gente fala do ambiente digital, no qual a gente pensa que existe essa questão do ambiente bélico, sistemas não são perfeitos, os criminosos colaboram entre si. Eles. Como é que a gente pode definir o nosso sistema eleitoral, já que ele é um sistema que muita gente critica, mas ao mesmo tempo muitos especialistas defendem a integridade e até dizem a urna pode ter fragilidades, mas o conjunto em si ele é seguro. Explica pra gente. Vamos lá, o Lito Souza, que vocês devem conhecer do programa de aviação, ele fala que o acidente aéreo nunca acontece por um fator isolado, ele sempre é uma camada e uma sucessão de erros em conjunto, erros de treinamento, processo, erros físicos, defeitos do avião e por aí vai. Recentemente a gente teve um ali no Rio Potomac, lá Exatamente. No ambiente digital é a mesma coisa. Não existe bala de prata, silver bullet. Não existe uma solução mágica, eu instalo na sua empresa, Alexandre, eu instalo na sua empresa, está aqui, você está protegido, vai dormir. Não existe isso. Segurança digital se constrói. Segurança digital é uma composição de camadas e de treinamentos e de processos e de inteligência em conjunto. Nosso sistema eleitoral eu posso jurar de pé junto com você que é melhor do que no papel. Tem muito menos brechas para problemas do que uma cédula de papel que pode extraviar, queimar, não ser contada, não ser lida, não ser operada, com o ser humano fazendo a leitura, sem dúvida nenhuma. Especialmente um voto em branco que pode ser adulterado. E aí você tem um conjunto de artefatos no processo eleitoral brasileiro que vai desde a urna ser um dispositivo offline, ele não está conectado na internet, até o fato de que cada urna em si não muda não muda o resultado de uma eleição majoritária. Você precisa de 50 milhões de pessoas para eleger um presidente. Você precisa de 5 milhões de pessoas para eleger um governador, só para dar 2 exemplos. Cada urna tem 500 votos, 1.000 votos. Você precisaria mudar o resultado de 20 mil urnas para interferir em 1%, 2%, 3% no ambiente da eleição. Offline você precisa de... Você precisa de 2.000 pessoas para fazer isso. Então, logisticamente, é muito improvável. Eu até diria para você que plausível seria imaginar uma eleição para vereador numa cidade de 2.000 habitantes ou de 10.000 habitantes. Talvez o acesso a esse tipo de manipulação seria mais plausível. Mas para uma eleição geral de governador, senador, presidente, eu acho muito pouco provável devido a toda esta complexidade logística do sistema. Desculpa insistir nesse assunto, mas é que eu acho que como muita gente fala sobre isso, é interessante a gente explorar um pouquinho mais. E aqueles que dizem que o problema se dá na hora de somar tudo, que alguém pode entrar no computador e mudar, embora a sala em que se consolidem os resultados tenha um monte de gente de todos os partidos. Eu acho que é muito mais teoria da conspiração do que fato real. Volto a dizer, os processos são tão descentralizados, são tão complexos do ponto de vista da operação da eleição do Brasil, de uma eleição majoritária no Brasil, que qualquer tentativa de manipulação ou de ataque estaria registrado, deixaria rastros, deixaria sinais de que não tá batendo. Nós temos um exemplo na Venezuela. Até hoje não se sabe os resultados dos boletins de urna da Venezuela e eles nunca vão ser divulgados, né? Isso não acontece no Brasil. Repara, a eleição termina às 5 da tarde, se não me engano. 5h30 você tem os resultados. Não dá tempo de fazer uma manipulação dessa natureza. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Eu não estou aqui usando os conhecimentos da minha companhia para dizer, eu nunca fiz auditoria do TRE, eu nunca soube dos sistemas, eu não tenho acesso aos sistemas, então eu estou falando sobre o ponto de vista meramente prático, logístico, e conceitual de um profissional que trabalha nessa área há muito tempo, que sei que fazer algo desse tamanho seria muito complexo, muito pouco provável.
Bom, então a gente vai aproveitar essa deixa para, infelizmente, encerrar o programa. A gente já estourou o nosso tempo. Eu agradeço muito, Cláudio, Felipe, Alexandre. Conversa ótima, produtiva e instigante, só que a gente tem que terminar. E a gente volta na quinta-feira que vem aqui na BMC News.